Nós vendemos o seu carro. A família vem em primeiro lugar. Agradeça por te deixarmos morar aqui. Foi o que meu pai me mandou por mensagem no meu aniversário. E depois acrescentou: Ah, e quando seu irmão começar a faculdade, você vai pagar o primeiro semestre dele. Tipo, 28 mil alls, com vencimento para esta semana. Eu disse: Isso não vai acontecer. A resposta dele: Então faça suas malas. Para mim, você morreu. E foi o que eu fiz. Naquela mesma noite, saí de casa com nada além de 2 malas e deixei algo para trás. Algo que eles nunca esperavam. Esta manhã, minha tia está chorando, meu tio está gritando e meu pai está na varanda implorando por ajuda aos vizinhos. Aquilo mudou tudo. Meu nome é Caio Mendes. Tenho 30 anos e esta é a história de como a traição da minha família finalmente me quebrou e, ao mesmo tempo, me libertou. Estou prestes a compartilhar algo muito pessoal. Mas antes, você pode dizer um oi nos comentários ou me contar de onde você é? Adoro saber até onde minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinho nisso. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se minha história te tocar de alguma forma, por favor, inscreva-se. Não custa nada, mas significa o mundo saber que minha voz está sendo ouvida. Eu estava na terceira hora de um turno de 12, quando a Ana deslizou um prato de papel com um cupcake pela bancada da enfermagem. E a Carla fingiu brigar com a Tainá por ter roubado minha caneta. Uma pequena piada interna que significava mais do que qualquer presente que minha família já me deu. Coloquei a vela entre 2 picos de cobertura e a apaguei, enquanto as luzes fluorescentes zumbiam. E por um momento, a emergência do hospital pareceu um lugar que sabia meu nome. Eu sou Caio Mendes, 30 anos, enfermeiro de trauma, no Hospital São Lucas, em São Paulo. E este hospital é o único lugar onde já me senti verdadeiramente visto. O reconhecimento aqui é prático, não sentimental. Alguém nota que você preenche bem os prontuários. Alguém nota que você ficou até mais tarde para cobrir uma intercorrência. E esses pequenos reconhecimentos me mantiveram firme em cada turno e em cada fim de semana solitário. Comprei meu Corolla com o dinheiro de 2 anos de horas extras e bicos. Negociei o preço como um homem que praticou a pechincha em feiras e lojas de carros usados. Aquele carro foi a primeira compra que senti ser inteiramente minha. Era como eu praticava ser um adulto sem pedir permissão. Era meu mapa para ir embora um dia. Vali cada centavo que economizei. No meio da triagem, meu celular vibrou contra a prancheta. Ricardo. Li a mensagem dele 2 vezes, porque meu cérebro se recusava a processar o que meus olhos tinham visto. Nós vendemos o seu carro. A família vem em primeiro lugar. Agradeça por te deixarmos morar aqui. A segunda mensagem chegou aí 1 segundo depois. Ah, e seu irmão vai começar a faculdade. Você vai pagar o primeiro semestre dele. 28 mil com vencimento para esta semana. Senti uma sensação fria deslizando por trás das minhas costelas, como se o oxigênio tivesse sido reduzido. Liguei para ele, com as mãos ainda pegajosas do álcool em gel, e ouvi uma voz ríspida, de um homem que já havia ensaiado cada fala. Minha mãe atendeu quando liguei para ela, calma, a ponto de uma crueldade casual. Você pode pegar ônibus como todo mundo, ela disse. Nós precisávamos do dinheiro. Lembrei-me de repente de ter assinado algo na mesa da cozinha dela meses atrás, algo que o Ricardo me entregou enquanto eu saía correndo para um turno noturno. É só para renovar o documento, ele disse. Eu rabisquei e saí. Não li as letras miúdas. Há maneiras como as famílias pedem as coisas, e há maneiras como elas tomam. Eu pagava-me R$ 2 por mês de ajuda em casa, desde os 18 anos. Um acordo que me foi vendido como justo,
porque eles me davam um teto e um aperto de mão que dizia que eu estava me virando. A realidade parecia diferente no cálculo silencioso de recibos guardados em uma caixa de sapatos atrás de livros antigos. Lucas, meu irmão, era o filho de ouro em todas as histórias que nossos pais contavam. Notebooks novos, escolinhas de futebol, um par de chuteiras novas quando a temporada começava, um carro no seu aniversário de 8 anos. Minha avó tinha me deixado um colar de pérolas e um relógio antigo em um verão. Uma pequena bênção particular que deveria ter sido minha. Minha mãe usou as pérolas no último churrasco da família e riu quando perguntei onde estavam as minhas. Ah, eu guardei em um lugar seguro. Havia tantas seguranças que ela mantinha sob seu controle. Quando meu turno terminou, eu tinha mais chamadas perdidas do que a emergência teve pacientes naquela manhã. Dirigi pelo estacionamento do hospital como alguém em um sonho, encarando os faróis de estranhos que refletiam meu próprio vazio de volta para mim. A entrada de casa cheirava a grama cortada e carne de panela. A casa parecia a mesma, um palco suburbano montado para um jantar que não admitiria ter injustiçado o ator principal. Ricardo estava sentado em sua poltrona, a TV murmurando sobre um jogo que eu não me importava em assistir. Ninguém cantou. Ninguém fez uma piada sobre o bolo que a Ana tinha embrulhado em papel alumínio para mim. Minha chegada parecia um momento culpado pelo qual a casa estava esperando. Coloquei minha mochila no chão e olhei para o rosto de Lucas, iluminado por um brilho que não era meu. Ele me mostrou uma foto do seu futuro quarto na faculdade, como uma criança exibindo um troféu. Chamei minha mãe novamente, na porta da sala de estar. Ela me disse para preencher um cheque de 28 mil. Estamos apoiando o futuro do Lucas, disse ela. Nós te criamos para colocar a família em primeiro lugar. Eu disse, isso não vai acontecer. As palavras saíram mais firmes do que eu me sentia. O silêncio engrossou na sala como molho em um prato. A voz da minha mãe vacilou em lágrimas, e o Lucas riu, dando um soco no meu ombro, como se eu fosse um adereço conveniente. Fadinha da mensalidade, disse ele, e pareceu sal jogado em uma ferida aberta. Ricardo se levantou tão rápido que a poltrona rangeu. Ele apontou para mim como um promotor apontando para uma prova. Então faça suas malas. Para mim, você morreu. Essas palavras eram algo que ele já tinha usado antes, como um porrete para domar comportamentos que não gostava. Mas naquela noite, o porrete pareceu oco. Eu disse em voz baixa, tudo bem, eu vou. Mas vocês vão ter que lidar com o que eu deixar para trás. Eu ainda não sabia se meu blefe se tornaria um plano, mas as palavras se assentaram na minha garganta como uma semente. Fui para a cozinha carregando as pequenas gentilezas dos meus colegas de trabalho. Uma vela solitária, um cartão amassado que dizia parabéns por sobreviver aos 30, e as coloquei na bancada como prova de que, em algum lugar, as pessoas me notavam. A mesa estava posta não para uma celebração, mas para um ritual. Pratos alinhados, travessas fumegantes com a carne de panela da minha mãe, a prataria boa enrolada em um guardanapo, como se a cerimônia pudesse encobrir a ruptura. A voz de Ricardo era baixa, mas firme, o tipo de voz que praticou controlar os outros e se convenceu de que o controle é um dever moral. Ele pediu o cheque como um homem recitando o roteiro de um cobrador. 28 mil dólares. A faculdade precisa disso, esta semana. Eu disse a mesma coisa que havia dito na porta. Isso não vai acontecer. Minha mãe começou a chorar da maneira que mulheres treinadas choram em novelas, alto o suficiente para atrair a atenção de espectadores, calibrado para usar a culpa como arma. Lucas revirou os olhos. Nossa, ok. Pesado, disse ele, mas depois acrescentou, meio zombando, meio arrogante. Pai disse que você ia resolver.
Ricardo se levantou e apontou para mim como se pudesse revogar minha identidade com um gesto. Então faça suas malas. Para mim, você morreu. A sentença pousou e a casa pareceu inspirar. Isso não era uma negociação. Era uma excomunhão. Havia um poder antigo naquele pronunciamento. A antiga alavanca familiar da vergonha. Eu fiquei sentado ali e senti a sala se comprimir até que todo o barulho do lado de fora das janelas se tornasse irrelevante. Por décadas, eu deixei essas palavras fecharem portas na minha vida. Não fale. Não crie problemas. Agradeça pelo que lhe é dado. Naquela noite, as palavras murcharam como um balão velho. Algo dentro de mim vinha se construindo nas horas silenciosas após os turnos noturnos, durante as horas extras no hospital, quando uma mãe agarrava minha mão e dizia: "Obrigado por estar aqui." Eu podia sentir a forma dessa construção, da mesma forma que você sente uma paisagem ao se aproximar dela, as encostas e cumes da resolução. Eu expirei e disse: "Ok, eu vou embora." Eu disse isso sem drama, porque o drama já havia sido servido por eles. Então acrescentei, porque precisava de mais do que uma saída para ser compreendido. Mas vocês terão que encarar o que eu deixar para trás. As palavras eram uma promessa e um aviso juntos. Fui para o meu quarto e sentei na beirada da cama, onde grande parte da minha vida parecia um acúmulo de itens que outra pessoa poderia redistribuir. Abri gavetas e encontrei os recibos. Eu sempre mantive o registro cuidadoso de uma vida passada, tentando ser justo com uma família que definia justiça como pegar o que queria. Havia recibos de aluguel exatos e organizados, dos anos em que paguei $2.000 por mês. Havia notas sobre material escolar que comprei, cheques de uniformes clínicos que cobri e um envelope com uma fotocópia do documento do Corolla que mostrava apenas o meu nome. Misturado na pilha estava um cartão antigo da minha avó, do tipo que cheirava a lavanda, com o desenho de suas mãos segurando as pérolas que ela queria que eu tivesse. Senti a dor antiga, aquela que se infiltrou nos meus ossos quando as pérolas apareceram no pescoço da minha mãe em uma festa de família. Comecei a organizar tudo em pastas, como um homem montando um caso que nunca quis apresentar, mas agora precisava produzir. Digitei uma lista no meu notebook. Cada real redirecionado, cada bolsa de estudos embolsada, cada presente realocado. Quando rolei pelos documentos do carro, o carimbo de transferência estava lá, com uma assinatura que eu não reconhecia lá ao lado da minha. Lembrei-me de como Ricardo me entregou aquele papel com a confiança de um dono de cartório, e como minha assinatura deve ter sido forjada, para parecer certa. A semente da ilegalidade havia sido plantada meses atrás, no descuido do dia a dia de confiar no meu pai para resolver. Agora, essa semente havia brotado em algo com raízes. Fazer as malas foi mecânico. Escolhi 2 bolsas e as enchi como um arqueólogo, escolhendo quais fragmentos salvar. Coloquei minha licença de enfermagem em uma pasta, o cartão da minha avó, algumas camisas e a cópia do documento original do carro. Digitalizei documentos, enviei os PDFs para um rascunho de e-mail endereçado a uma advogada amiga de uma colega, doutora Juliana Bastos, cujo nome era sussurrado em confiança quando as pessoas precisavam de alguém que pudesse traduzir traição familiar em termos legais. Imprimi cópias, coloquei uma em destaque na bancada da cozinha, onde alguém teria que ver, e a rotulei com caneta grossa. Registro financeiro da família Mendes. Por favor, leia. Então, mudei senhas, fechei contas de dispositivos em que não confiava mais e saí pela porta às 3 da manhã, enquanto a casa dormia sob uma lua doméstica. O Uber cheirava a chuva e purificador de ar. A Ana me mandou o endereço de um quarto de hóspedes vazio e a promessa de café da manhã. Deslizei para o banco
e observei as luzes do subúrbio passarem. Cada poste de luz, um holofote em uma vida que eu havia superado. Eu não olhei para trás, mas saí de tal maneira que o que eu deixei para trás não poderia ser ignorado. A casa ficou silenciosa depois dos gritos. Minha mãe subiu, seus soluços abafados atrás de uma porta, e a risada do Lucas voltou para o brilho azul da tela do seu quarto. Ricardo sentou-se na sala de estar, a TV ainda ligada, sua voz explodindo ocasionalmente para qualquer comentarista que ousasse discordar dele. Fechei minha porta e me encostei nela, o pulso forte nos meus ouvidos. Durante anos, eu deixei suas palavras terem peso, mas naquela noite elas se quebraram e se mostraram pelo que eram. Ameaças projetadas para me manter pequeno. Abri a gaveta onde guardava as coisas que eles não sabiam que eu tinha guardado. Recibos, contratos, cartas de bolsa de estudos, comprovantes de aluguel, todo o papel esquecido de uma vida gasta, pagando enquanto me diziam que eu devia mais. Cada envelope carregava-se a forma do meu silêncio. Eu os espalhei pela minha cama. Recibos de aluguel empilhados desde que eu tinha 18 anos. 6 anos de $2.000 por mês, cuidadosamente escritos pela mão do meu pai. 144 mil reais documentados linha por linha. O comprovante do cheque da bolsa de estudos que desapareceu sob a alegação de despesas familiares. O dinheiro de formatura que minha tia me deu, dobrado em um cartão, depois redirecionado para consertar o deck que Ricardo queria exibir. O relógio da minha avó, uma vez prometido a mim, agora ausente de sua caixa. Mas eu tinha o bilhete que ela escreveu quando o deu, com sua caligrafia trêmula que ninguém mais poderia forjar. E então, o mais condenatório, os documentos do carro. O recibo de compra e venda original, mostrando apenas o meu nome, ao lado da versão mais recente, com uma segunda assinatura rabiscada ao lado da minha. Desajeitada o suficiente para parecer quase cômica, se não fosse criminosa. Liguei meu notebook e comecei a digitar, não como um diário, mas como evidência. Cada real, cada incidente, cada momento em que paguei quando ninguém me ajudou. O total ultrapassou os 200 mil antes de eu parar de contar. Parecia menos aritmética e mais escavação, desenterrando a verdade da minha própria vida. 30 páginas depois, meus olhos ardiam, mas meu pulso estava firme. Eu intitulei em negrito na primeira página. Registro financeiro da família Mendes, provas. Digitalizei cada recibo, cada página, anexei tudo a um e-mail endereçado à doutora Juliana Bastos. Escrevi uma única linha. Isto é o que foi tirado de mim. Preciso de ajuda. Então, imprimi uma cópia, coloquei em uma pasta e a deixei bem no centro da bancada da cozinha, onde os olhos da manhã não poderiam ignorar. Às 2 da manhã, entrei em todas as contas bancárias, mudei senhas, ativei alertas, apaguei minhas informações do computador da família. Redefini meu e-mail, bloqueei meu celular. Cada passo, cortando os laços que eles poderiam usar para alcançar minha vida. Às 3, eu tinha 2 malas prontas. Roupas, minha licença de enfermagem, o bilhete da minha avó, a cópia do documento original. Era só isso. O resto podia apodrecer naquela casa. Arrastei as malas escada abaixo, evitando o rangido no segundo degrau, aquele que eu conhecia de cor de anos, escapando cedo para os plantões. A cozinha cheirava a tua carne de panela, ainda remanescente do jantar, e a pasta estava lá como uma bomba silenciosa, esperando para ser descoberta. Abri a porta da frente, o ar frio e cortante contra meu rosto. O motorista do Uber parou, os faróis varrendo a entrada onde meu Corolla costumava ficar. Enquanto deslizava para o banco de trás, sussurrei para mim mesmo a única verdade que importava.
Nada será como antes. Acordei com o som da Ana se movendo em seu apartamento, o cheiro de café cortando o esgotamento que se agarrava a mim. Por alguns segundos, pensei que estava atrasado para outro turno. Então meu celular acendeu com uma enxurrada de chamadas, perdidas e mensagens. E a realidade voltou com tudo. Dezenas de chamadas do meu pai, várias mensagens da minha mãe, até mesmo do Lucas. Meu peito apertou enquanto eu as abria. As palavras de Ricardo eram rudes e raivosas. Isso é calúnia. Você está destruindo a família feliz. Você vai se arrepender disso. As de Sônia eram um apelo vestido de culpa. Volte para casa, Caio. Podemos conversar. A pressão do seu pai está nas alturas. Você está nos despedaçando. E então, Lucas, eles realmente pegaram tudo isso de você? Disseram que você inventou. Não sei em quem acreditar. Antes que eu pudesse responder, outra notificação vibrou. Tia Silvia. A mensagem dela parecia diferente, afiada, com urgência. Caio, o que aconteceu? Seu pai está gritando na varanda. Os vizinhos estão se juntando. Sua mãe desmaiou, chorando. O Roberto está gritando com ele. Todo mundo está fazendo perguntas. Eles encontraram algo na bancada. O que você fez? Fiquei ali, olhando para a tela, o peso da noite anterior de repente visível à luz do dia. A pasta estava aberta na cozinha deles agora. Páginas espalhadas pela mesa, e a história que eu carreguei sozinho não era mais minha para esconder. No meio da manhã, outra mensagem chegou da Silvia. A polícia está na casa. Seu pai deu queixa de roubo do seu carro. Pediram o documento. Os policiais disseram que a assinatura não bate. Estão começando uma investigação. Seu pai está furioso. Eu quase podia ver. O rosto de Ricardo vermelho, sua voz retumbando, os vizinhos sussurrando enquanto os policiais o questionavam. Durante anos, sua autoridade foi incontestável dentro daquelas paredes. Agora, o desafio estava escrito em tinta oficial. Pousei o celular, esfreguei o rosto com as duas mãos. Alívio e pavor lutavam dentro de mim. Alívio porque meu dossiê havia caído exatamente como eu pretendia. Inegável, impossível de ignorar. Pavor porque eu conhecia meu pai, e ele não aceitaria essa humilhação em silêncio. Retaliação era sua linguagem, e eu o tinha encurralado para falá-la mais alto do que nunca. Ana deslizou uma caneca pela mesa. Você parece alguém que acabou de ter o chão arrancado de debaixo dos pés. Ela não pediu detalhes. Ainda não. Apenas me deixou sentado ali com meu café, inspirando e expirando, observando a tela acender com mais mensagens. Pela primeira vez, o ônus da prova não era meu. Era dele. E isso, eu percebi, era o começo do seu desmoronamento. Na segunda manhã depois que saí, meu celular vibrava em um ritmo que não parecia mais assédio. Parecia o estalo de algo se quebrando. Tias, tios, primos que não falavam comigo há meses, de repente exigiam respostas. Caio, é verdade que você pagou o aluguel todos esses anos? O Ricardo realmente forjou sua assinatura no documento do carro? As perguntas se empilhavam umas sobre as outras como pedras, pesadas e inevitáveis. Eu digitei apenas uma resposta e a copiei para cada parente que perguntou. Todas as provas foram entregues à minha advogada. Era a única resposta que eu conseguia suportar. Qualquer coisa a mais, e eu corria o risco de ser arrastado para o mesmo ciclo de justificativas que me manteve preso por toda a minha vida adulta. Enquanto isso, Ricardo estava em sua própria cruzada. Ouvi através da Silvia que ele estava ligando para todos os galhos da árvore genealógica, insistindo que eu tinha enlouquecido, que estava encenando uma performance elaborada para chamar a atenção. Ele lhes disse que eu estava instável,
que trabalhar longos turnos no hospital tinha me desequilibrado. Ele está tendo um colapso, repetia. Ele está inventando histórias. Mas palavras sozinhas não podiam apagar cópias digitalizadas de recibos ou a matemática crua de 6 anos de aluguel, escritos com sua própria caligrafia. Silvia havia assumido a tarefa de compartilhar os documentos, enviando os PDFs para os parentes que pediam. Uma vez que as provas estavam expostas, a crença se tornou mais difícil de dobrar. Naquela tarde, o confronto que Ricardo temia finalmente chegou. Marcos, um de seus amigos mais antigos, um homem que fora leal em todas as noites de pôquer e churrascos, foi até a casa. Os vizinhos assistiam de suas varandas enquanto Marcos ficava na entrada da garagem, segurando a pasta. Ele levantou a voz de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Ricardo, você fez isso? Você realmente forjou o nome do seu filho? A pergunta era tanto uma exigência quanto uma acusação e pela primeira vez, alguém que importava para ele não desviou o olhar. O silêncio que se seguiu foi mais alto que os gritos. Naquele momento, a autoridade de Ricardo se fraturou. Não porque eu falei, mas porque outra pessoa finalmente ousou. Lucas me mandou uma mensagem tarde da noite. Se o que você colocou nesses arquivos for real, eu te devo um pedido de desculpas. Mas se não for, você acabou de me transformar em uma piada na frente dos meus amigos. Suas palavras carregavam o peso de alguém dividido entre a história em que sempre acreditou e as provas que agora se impunham a ele. Ele não estava pronto para ficar totalmente do meu lado, mas o fato de estar sequer questionando significava que o chão estava se movendo sob seus pés. Sentei-me no sofá da Ana, lendo aquelas palavras com uma mistura de dor e satisfação sombria. Dor porque cada linha confirmava que minha família estava se partindo ao meio. Satisfação porque pela primeira vez eu não era o único carregando o peso da verdade. A correnteza subterrânea havia se tornado uma correnteza real e estava arrastando todos com ela. Ricardo não recuou. Ele fez o que eu esperava. Atacou. Em uma semana, ele entrou com uma ação cível contra mim por difamação, exigindo indenização pelo que ele chamou de destruição da honra da família. Quando Juliana me chamou em seu escritório, sua expressão era calma, quase divertida. Isso é previsível, disse ela, deslizando os papéis pela mesa. Ele está atacando. Vamos contra-atacar com provas. Ela redigiu uma resposta naquela tarde, anexando cada recibo, cada documento forjado, cada página do meu registro de 30 páginas. O que ele pretendia como intimidação apenas nos deu outro fórum para exibir a verdade. Mas a escalada não se limitou aos processos judiciais. A comunidade ao nosso redor não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Os vizinhos viram a polícia na casa dos Mendes 2 vezes em uma semana. Uma vez pela denúncia de carro roubado e outra quando os gritos vazaram para a rua. Um grupo deles convocou uma reunião informal, algo como um conselho de bairro, onde o nome dos Mendes era falado com pena e constrangimento. Sônia parou de mostrar o rosto em público. Silvia me disse que ela começou a fazer compras de supermercado tarde da noite. Lucas, antes orgulhoso de exibir seu novo notebook, agora evitava amigos que o provocavam sobre o dinheiro da fadinha da mensalidade. A vergonha que antes era reservada para mim estava sangrando para o resto da família. Uma noite, Juliana me encaminhou um aviso do meu banco. Múltiplas tentativas de login, falhas de um dispositivo não reconhecido. Eu não precisava ir adivinhar quem estava tentando. Ricardo sempre acreditou que meus ganhos eram propriedade da família, e perder o acesso a eles deve ter parecido uma traição. Bloqueei todas as contas, transferi fundos para novas instituições e mudei toda a minha pegada digital. Pela primeira vez, percebi que não se tratava apenas de princípios. Era sobre sobrevivência. Então veio o pacote.
Um envelope pardo simples, sem endereço de remetente, deixado no capacho do lado de fora da porta da Ana. Dentro, embrulhado em papel de seda, estava o relógio que minha avó havia me prometido, o mesmo que eu pensei ter sido perdido para a guarda segura da minha mãe. Segurei-o na palma da mão por um longo tempo, o metal frio e pesado, uma pequena relíquia de alguém que me amou sem condições. Não havia bilhete, mas eu não precisava de um. Tinha as impressões digitais de Sônia por toda parte. Não literalmente, mas na maneira como foi devolvido, sem confronto, como se ela só pudesse confessar através do silêncio. Senti-me dividido entre a raiva por seus anos de cumplicidade e a pontada de sua tentativa silenciosa de se redimir. Juliana ligou mais tarde naquela semana, com palavras que levaram o conflito a um foco mais nítido. Ricardo pode estar enfrentando exposição criminal. Falsificar sua assinatura em um documento público é fraude, estelionato. Se o Ministério Público assumir isso, ele será forçado a responder em um tribunal, não apenas em brigas de família. A linha ficou em silêncio enquanto eu processava. Durante anos, ele tinha sido a lei dentro daquela casa, sua palavra final e inquestionável. Agora, a lei de verdade estava batendo à porta e pela primeira vez na minha vida, ele era quem tinha que se defender. Olhei para o relógio novamente, marcando o tempo firmemente na minha mão, e entendi que a batalha havia se movido para além de jantares de família e telefonemas. Não se tratava mais de quem acreditava na mesa da cozinha. Tratava-se de quem seria acreditado no registro público. E pela primeira vez, eu não tinha medo do que a verdade poderia custar. A mensagem chegou no meio do meu almoço, sentado na sala de descanso da equipe, com um sanduíche que mal sentia o gosto. Venha para casa para jantar. Precisamos conversar uma última vez, escreveu minha mãe. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção à destruição, apenas um convite vestido de ordem. Olhei para a mensagem, o peito apertado com o velho reflexo de obedecer. Parte de mim queria ignorá-la, deixar a casa para trás como uma cicatriz feia. Mas outra parte de mim queria enfrentá-los de frente desta vez, não como o filho que eles podiam controlar, mas como o homem que havia trazido a verdade à luz. Liguei para a Juliana antes do meu turno terminar. Se der errado, esteja pronta, eu disse a ela. Ela me garantiu que estava. Deslizei o arquivo atualizado na minha bolsa e dirigi de volta para a casa que jurei nunca mais entrar. A sala de jantar estava preparada para a paz, mas carregava o ar de um tribunal. Ricardo estava sentado, rígido em sua poltrona, o maxilar travado e os olhos estreitos. As bochechas da minha mãe estavam molhadas, seu lenço de papel apertado como uma bandeira de rendição. Lucas mantinha o olhar na mesa, ombros curvados, o notebook ainda aberto ao lado do prato. A carne de panela fumegava no centro da mesa, mas ninguém a tocou. Ninguém disse feliz aniversário. Ninguém sequer disse bem-vindo. Meu pai pigarreou primeiro. Isso não precisa ir mais longe. Você retira os arquivos. Seguimos em frente como uma família. É a única maneira de isso terminar. Minha mãe concordou com a cabeça, suas lágrimas agora uma espécie de pontuação. Esperei até o silêncio se esticar, então deslizei minha pasta sobre a mesa. Família não assina a vida de outra pessoa, eu disse. Os olhos de Ricardo Cio se estreitaram. Ele meteu a mão em uma gaveta ao seu lado e tirou um papel, nítido e recém-impresso. Você concordou com isso, declarou ele, erguendo-o como um trunfo. Era um recibo alegando que eu lhe dera permissão para vender o carro e acessar minhas economias. Sua voz era quase presunçosa, enquanto o deslizava pela mesa. Sua assinatura, bem aqui. Peguei a página sem uma palavra. Abri minha bolsa e tirei os documentos originais. A comparação era condenatória. Minha assinatura real, datada anos antes, versus sua falsificação desleixada.
A tinta ainda fresca. Datas não mentem, eu disse, segurando-os lado a lado. Reconhecimentos de firma não aparecem do nada. Você forjou isso, pai. Por um longo momento, ninguém falou. O som do relógio no corredor batia mais alto que qualquer um de nós. Foi o Lucas quem quebrou o silêncio. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente para nossos pais. Sua voz falhou, mas carregava peso. Eu li tudo o que ele deixou. Cada recibo, cada página. Ele não está mentindo. Vocês o transformaram em uma carteira e me deixaram acreditar que era normal. Seus olhos se voltaram para mim, a culpa sombreando seu rosto. Eu não queria acreditar, mas está tudo lá. As palavras atingiram mais forte que minhas provas. Elas estilhaçaram a ilusão de que eu era o único inimigo da família. Antes que meu pai pudesse responder, uma batida soou na porta da frente. 2 policiais uniformizados entraram na sala de jantar, segurando um papel dobrado. Ricardo Mendes? Um deles perguntou. Ele assentiu, o rosto empalidecendo. Temos uma intimação relacionada a alegações de falsificação de documentos de veículos. Você precisará nos acompanhar para um interrogatório. O rosto de Ricardo escureceu para um tom carmesim, suas mãos se fechando em punhos. Minha mãe ofegou, pressionando o lenço na boca. Lucas se afastou da mesa, atordoado. Eu me levantei lentamente, minha voz firme. Por 30 anos, eu fiquei quieto, em nome da paz. Hoje à noite, a verdade fala mais alto que o silêncio. Saí da sala de jantar, o peso de seus olhares pressionando minhas costas, deixando-os no caos. Quando a porta se fechou atrás de mim, eu sabia que o antigo poder das palavras do meu pai finalmente havia desmoronado. Juliana me ligou 2 semanas depois com o resultado que eu não ousava imaginar. Eles concordaram com um acordo, disse ela, seu tom afiado de satisfação. Tem $1.000 de restituição pelo carro e pela exploração financeira que podemos provar. Não vai desfazer tudo, mas vai te dar um começo. O Ministério Público, ela explicou, optou por não arrastar o caso em tribunal aberto, mas a assinatura forjada de Ricardo agora era uma questão de registro. Ele escapou do julgamento, mas não da vergonha. A notícia se espalhou rapidamente pela família. Meu pai ficou em silêncio, orgulhoso demais para encarar alguém, sua reputação em frangalhos, não por fofoca, mas pelo peso de provas documentadas. Minha mãe, antes cúmplice, deixou um pequeno pacote na minha porta sem uma palavra. O colar de pérolas que minha avó queria para mim. Sem bilhete, sem explicação, apenas um gesto silencioso de admissão. Lucas se matriculou em uma faculdade particular mais em conta, desta vez preenchendo a papelada do financiamento estudantil ele mesmo. Ele me mandou uma mensagem uma noite. Eu entendi, agora. Me desculpe, eu deveria ter visto antes. Não era absolvição, mas era um começo. Semanas depois, enquanto desempacotava caixas no meu novo apartamento em Pinheiros, encontrei um envelope lacrado dentro de uma pasta que minha mãe deve ter colocado nos papéis do acordo. Dentro havia um extrato bancário de uma conta, em nome da minha avó, com um saldo que ela havia deixado para mim. Era pouco comparado ao dano, mas era a prova de que ela tentara me proteger, e a prova de que minha mãe o escondera por medo. Doeu perceber que ela fora fraca demais para me defender. No entanto, parte de mim se abrandou, sabendo que pelo menos alguma tentativa havia sido feita. Comprei um Honda Civic usado com parte do dinheiro do acordo, um carro que parecia um novo começo em vez de um sonho roubado. Meu apartamento era modesto, mas era meu. A varanda tinha vista para o centro, onde a luz da manhã batia no vidro dos arranha-céus. Eu ficava ali muitas vezes, café na mão, respirando um ar que ninguém mais controlava. Ana, Carla e Tainá preencheram os espaços que minha família de sangue havia abandonado. Elas vinham com compras,
com risadas, com noites de cinema que se estendiam até o amanhecer. Silvia se tornou minha âncora, me convidando para o Natal, insistindo que eu pertencia à sua mesa. Pela primeira vez, entendi que família não era sobre obrigação ou sangue. Era sobre respeito, limites e amor sem um preço. Uma noite, enquanto o sol se punha baixo e São Paulo brilhava em tons de rosa dourado, pensei nas palavras de Ricardo. Morto para mim. Ele quis dizer como uma maldição, uma forma de me apagar. Mas parado ali na minha varanda, percebi que ele estava certo, de uma maneira que nunca pretendeu. O filho que viveu sob seu domínio estava morto. O que restou foi alguém novo, alguém livre. Eles uma vez me chamaram de ingrato, mas a verdade é que nunca me viram de verdade. Agora eu sei que gratidão não é sobre se sacrificar por pessoas que te esgotam. Gratidão é ficar de pé em sua própria vida e valorizar aqueles que escolhem ficar ao seu lado. Olhei para o horizonte, a cidade viva com promessas, e sussurrei para mim mesmo. Esta é a vida que eu merecia o tempo todo. O acordo tinha sido assinado, o dinheiro transferido, e por um tempo pensei que era o fim. 190 mil não chegava perto do custo real do que me foi tirado, mas foi o suficiente para traçar uma linha e recomeçar. No entanto, mesmo com a batalha legal resolvida, havia fios soltos, do tipo que te puxam nas horas silenciosas quando você pensa que tudo finalmente ficou para trás. O silêncio do meu pai tornou-se absoluto, um muro construído de orgulho e vergonha. Minha mãe permanecia em meias medidas, enviando pequenos pacotes, primeiro as pérolas, depois um conjunto de fotos de família, como se pudesse desfazer anos de cumplicidade, me enviando fragmentos de memória. E Lucas, preso entre a culpa e a nova independência, ainda me mandava mensagens com perguntas que deveria ter feito há muito tempo. Como você lidou com o pagamento de contas sozinho? Como foi quando você se mudou pela primeira vez? Sua curiosidade era um despertar tardio, mas era algo. Uma noite, concordei em encontrar Silvia na casa dela. Ela tinha sido minha âncora em tudo, e agora queria que eu visse algo. Quando cheguei, Lucas já estava lá, sentado nos degraus da varanda com um caderno no colo. Ele parecia mais magro, mais sério. Eu preenchi meus próprios formulários de ajuda financeira hoje, disse ele, antes que eu visse eu pudesse sentar. Foi confuso, mas fiz sem o pai. Achei que você deveria saber. Suas palavras não carregavam amargura, apenas uma resolução silenciosa. Pela primeira vez, acreditei que ele poderia encontrar seu próprio caminho para fora da sombra em que ambos crescemos. Lá dentro, Silvia deslizou uma pasta pela mesa. Sua mãe me deu isso, disse ela. Eram os últimos papéis da minha avó, seu testamento manuscrito, extratos bancários e um bilhete que eu nunca tinha visto. Em sua caligrafia delicada, minha avó havia escrito: para o Caio, porque ele conhece o valor do trabalho e protegerá o que importa. Minha garganta apertou enquanto eu lia. Ela sempre soube. Ela me deixou mais do que joias ou contas. Ela me deixou sua fé, escondida todos esses anos sob o medo da minha mãe. Pela primeira vez, senti que a narrativa de não ser visto havia sido quebrada. Alguém na minha linhagem me viu claramente. A investigação policial sobre essa assinatura forjada foi encerrada discretamente. Ricardo foi forçado a um acordo que o manteve fora do tribunal, mas deixou uma marca permanente nos registros estaduais. A notícia se espalhou pelo bairro de qualquer maneira. Ele não mais presidia na varanda. Os vizinhos não mais acenavam. Nos churrascos, as pessoas falavam em voz baixa sobre o homem que antes fora tão barulhento, tão certo de si. Minha mãe tentou manter a fachada, mas até ela andava com os ombros curvados, agora carregando o peso do que não podia mais negar. A casa deles foi colocada à venda pouco depois,
A placa de vende-se, inclinada no gramado, como uma rendição final. Eu não voltei para ajudá-los a fazer as malas. Em vez disso, foquei em construir algo novo. O apartamento em Pinheiros estava lentamente se transformando em um lar. Plantas na janela, prateleiras cheias de livros que finalmente tive tempo de ler, um sofá de segunda mão onde a Ana e os outros se esparramavam durante as noites de cinema. No trabalho, me inscrevi em um curso avançado de certificação em trauma, algo que adiei por anos, porque o dinheiro sempre ia para outro lugar. Pela primeira vez, cada real que eu ganhava ficava nas minhas mãos. Cada decisão era minha. Ainda assim, o encerramento tem um jeito de dar a volta. Recebi uma carta, uma manhã sem endereço de remetente. Dentro havia uma única página com a caligrafia da minha mãe. Sinto muito. Eu deveria ter feito mais para te proteger. Tive medo de perdê-lo e, em vez disso, perdi você. Não havia pedido de perdão. Nenhum apelo para voltar para casa. Apenas um simples reconhecimento, anos atrasado. Dobrei a carta com cuidado, não por sentimentalismo, mas porque era o mais próximo da verdade que eu jamais receberia dela. No aniversário daquela noite, a noite em que saí com 2 malas e deixei uma pasta na bancada, eu estava na minha varanda, observando o nascer do sol. São Paulo se estendia diante de mim, viva com o zumbido do trânsito e da promessa. Ana mandou uma mensagem dizendo que o café da manhã estava esperando lá embaixo. Carla e Tainá já estavam lá com café. Pensei no que Juliana me disse em nossa reunião final. Família não é sangue. É quem respeita seus limites e celebra suas vitórias sem pedir um recibo. Ela estava certa. Olhei para o relógio no meu pulso, o relógio da minha avó, marcando o tempo firmemente. Durante anos, ele esteve escondido, como o meu valor, guardado na gaveta de outra pessoa. Agora, estava de volta onde pertencia. O peso dele me lembrava que o passado não podia ser apagado, mas podia ser carregado de maneira diferente.